Benvenuti a tutte e a tutti, e benvenuta Eliane Brum, che è una giornalista e scrittrice che sono felice di conoscere qui anche se a distanza in questo nostro incontro che fa parte di Libri in Agenda, che è la sezione del Festival dello Sviluppo Sostenibile curata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Io ho scoperto Eliane Brum da poco, solo grazie alla pubblicazione di questo libro che si chiama Le vite che nessuno vede, uscito da poco appunto per Sellerio, con la traduzione di Vincenzo Barca, che tra l'altro ci aiuterà a tradurre anche questa conversazione che avremo oggi. Ed è un libro che racconta delle vite dei brasili nascosti, potremmo dire così. È una raccolta del lavoro giornalistico di Eliane Brum che risulta in una raccolta molto eterogenea e molto diversa, perché è come se fosse davvero una compilation musicale, perché è come se ogni articolo, sono articoli degli anni 90 e dei primi anni 2000, ogni articolo sembra suonare come una musica diversa, perché Eliane Brum racconta diversi scenari, racconta umanità diversa di quello che è il Brasile, che ovviamente è un paese molto complesso, assolutamente non monolitico, tanto che già dall'introduzione Eliane Brum li chiama i Brasili, perché c'è il Brasile della campagna e c'è il Brasile delle città, c'è il Brasile dell'Amazzonia, e anche lì forse bisognerebbe dire le Amazzonie, perché sono Amazzonie differenti e anche se tutte similmente sofferenti in questi anni, e ci sono varie classi sociali e vari gruppi etnici che Eliane Brum racconta, e appunto ogni volta che racconta una di queste realtà è come se cambiasse tono, è come se cambiasse musica ai suoi articoli, perché è come se cambiasse appunto il modo in cui si fa attraversare dalle storie, come fosse una medium appunto che si fa attraversare dalle storie che racconta. E quindi come prima domanda ti chiederei di provare tu a raccontare qual è il filo rosso di tutti questi articoli del tuo lavoro da giornalista, perché appunto racconti in questo libro di operai, di donne povere delle favela, di minatori, di popolazioni indigene dell'Amazzonia e di sconfitti, direi, fondamentalmente, perché quelle che racconti sono quasi tutte storie di sofferenza e di ingiustizia. Olá, é um enorme prazer estar com vocês. Obrigada, Mateu, por ter comparado o meu livro a diferentes músicas. Acho que foi uma das comparações mais bonitas que fizeram sobre o meu trabalho. E é um grande prazer estar na Itália, ainda que eu não esteja de corpo encarnado, mas estou junto com vocês. A Itália é, como tantas brasileiras, a Itália é o país de onde veio os meus bisavós. E eu espero que na próxima vez a gente possa se encontrar de corpo presente. Então, respondendo à pergunta do Mateu, acho que a grande pergunta que move o meu trabalho como jornalista, e como jornalista eu me considero uma escutadeira, porque para mim o principal instrumento de reportagem é a escuta, né? Pela escuta que nos chega o espanto, e eu me interesso muito por estranhar, né? O meu lugar de jornalista é um lugar de estrangeiro, jamais um lugar de turista, mas um lugar de estrangeiro, daquele que estranha. E a pergunta que me move no meu trabalho é como cada um inventa uma vida. Nós todos chegamos a esse mundo nus e com tão pouco. E com isso, com esse muito pouco, a gente inventa uma vida. A gente cria sentido para aquilo que não tem nenhum. Então, por esse caminho, a nossa vida é a nossa primeira ficção. Inventar uma vida e reinventar essa vida várias vezes é o que nos move, né, pelo mundo. Então eu sempre fui fascinada por como cada pessoa faz esse movimento de inventar, de criar sentido para uma vida. No caso dos Brasis, né, Brasis no plural, o Brasil é um país que não pode, é sempre os Brasis.
Sim, o Brasil é um país construído sobre corpos humanos. Primeiro, o corpo dos indígenas, e a gente está agora nesse momento de pandemia, e vale a pena lembrar que quando os invasores europeus chegaram no Brasil em 1500, entre os séculos 16 e 17, 95% da população indígena foi dizimada por vírus e bactérias carregados nos corpos dos invasores. Então, o Brasil é esse país, o que a gente chama de Brasil já existia muito antes, né? Mas esse Brasil foi criado sobre corpos humanos, fundado sobre corpos humanos, primeiro dos indígenas e depois os dos negros escravizados. O Brasil é o país onde houve maior, que ficou o último país das Américas a abolir a escravidão. São quase 5 milhões de negros escravizados, que foram escravizados, vieram para o Brasil, né, durante os séculos que duraram a escravidão. Então, é um país fundado sobre o racismo e sobre a violência. Isso faz com que o Brasil, até hoje, seja um dos países mais desiguais do mundo e um país extremamente violento. Só que o meu trabalho, ele traz essa injustiça, ele traz essa desigualdade, mas, ao mesmo tempo, se eu for escolher o fio condutor do meu trabalho, é o fio condutor da resistência. Justamente como cada um, apesar de toda a brutalidade cotidiana, consegue encontrar sentido para resistir e para viver. Então, como os vários povos brasileiros encontram sentido para viver. Isso que eu chamo, que eu acho que eu encontro muito na Amazônia, onde eu vivo atualmente, que é a alegria como potência de agir. Não a felicidade, que a felicidade é algo de consumo, mas a alegria como potência de agir, alegria como instrumento de resistência. Então, é isso que eu busco encontrar no meu trabalho. Ou pegando para bem o que a gente está vivendo, a gente está nesse momento no Brasil com a Amazônia queimando novamente, mais ainda do que no ano passado, quando o mundo inteiro ficou assombrado. O Pantanal, que é a maior planície úmida do mundo, queimando, né? Mais de 20% do Pantanal foi queimado já nesse ano. E a gente tem os povos indígenas sofrendo um genocídio e, mesmo assim, resistindo. Quer dizer, os povos indígenas nos ensinam a resistir. Eles estão resistindo há 5 séculos a todas as formas de destruição. Ou seja, nós que agora enfrentamos a crise climática, que é uma espécie de fim do mundo, os indígenas já viveram vários finais de mundo. Em 1500, quando os invasores chegaram, foi o seu primeiro fim de mundo. E eles, talvez, como diz um antropólogo brasileiro muito importante, com um trabalho muito consistente, que é o Eduardo Viveiros de Castro, os indígenas conhecem o fim do mundo, sabem como viver depois do fim do mundo, porque já enfrentaram o fim do mundo e sobreviveram. Então, essa resistência, o fio condutor do meu trabalho é resistência. E resistência pela invenção, resistência pela alegria. Ora, il mio racconto preferito di quelli raccolti in questo libro qui è probabilmente quello che riguarda i lavoratori delle dighe. Ci sono queste enormi dighe che appunto, come la diga di Bellomonte, che cambiano la natura, cambiano il paesaggio e cambiano anche la vita di decine di migliaia di persone in Brasile che vengono dislocate, le loro case vengono distrutte perché appunto i paesi vengono allagati da queste nuove dighe che vengono imposte dall'alto, ed è un'idea di progresso invasiva, probabilmente miope anche, che ha schiacciato le popolazioni indigene del Brasile e che non è solo, diciamo, figlia della politica di Bolsonaro, ma come racconti nel libro, appunto era una visione del progresso molto legata e molto presente anche negli anni della presidenza di Lula. Nel tuo racconto appunto segui queste vite degli operai di alcuni di questi operai delle dighe, delle loro famiglie, vite appunto loro
rovinate dal loro stesso lavoro in qualche maniera, perché appunto operai che lavoravano a queste dighe e le dighe poi hanno distrutto le loro case, insomma, in una catena di eventi inevitabili e disastrosi. E il tuo è quello lì in particolare, un racconto molto complesso, molto lungo, molto personale anche. E leggendolo, insomma, da giornalista e scrittore, mi viene naturale chiederti quanto tempo ci metti a seguire queste persone, quanto tempo ci mettevi all'epoca, quanto tempo ci hai messo per documentare così in profondità appunto le vite di queste persone, e quando è che capivi e capisci di avere abbastanza materiale per poter scrivere una storia? Eu trabalhei durante 20 anos em grandes jornais e revistas, né? Em 2010 eu deixei essa vida assim, e para ficar independente. Então eu própria administro o tempo das minhas reportagens. Isso às vezes é um problema porque eu tenho muita dificuldade, como a vida continua acontecendo, eu tenho muita dificuldade de achar que acabou. Então, as minhas reportagens hoje são muito longas. Eu tenho uma reportagem, por exemplo, que eu faço há 19 anos, que não foi publicada ainda, que vai virar um livro, mas é isso. Eu já devia ter escrito o livro há uns 5 anos, mas eu sempre acho que não, ainda não está na hora. Olha o que está acontecendo no Brasil, eu preciso continuar acompanhando. E no caso de Belo Monte, eu vou para a Amazônia, eu faço matérias da Amazônia desde 1998. Durante toda a primeira década desse século, eu viajei para várias Amazônias e em 2017 eu me mudei para Altamira, que é a cidade mais violenta da Amazônia, é o epicentro das queimadas, é o epicentro do desmatamento da Amazônia, né? E eu me mudei em parte para acompanhar o que acontecia com as famílias de ribeirinhos, né, de povos da floresta expulsas pela hidrelétrica de Belo Monte, que é um processo que eu acompanho desde 2011. O leilão da usina foi em 2010, eu acompanho esse processo desde 2011 por famílias ribeirinhas que foram expulsas. Esse é um processo. A hidrelétrica se apresenta como uma das maiores do mundo e destruiu uma parte do rio Xingu, que é um dos países mais diversos da Amazônia, e destruiu e segue destruindo a vida de milhares de pessoas da floresta. No caso específico dessa reportagem que o Matteo disse que ele gosta, eu fico muito feliz ele dizer que ele gosta muito dessa reportagem, porque ela realmente é mais complexa, ela tem uma linguagem que é talvez mais difícil, porque é uma linguagem muito particular de como os povos da floresta falam. E eu fiz essa viagem com a Raimunda, que é uma ribeirinha, que teve a sua ilha incendiada. Ela teve a sua ilha incendiada pela empresa Norte Energia, que construiu a hidrelétrica. Quando ela foi buscar, ela foi expulsa primeiro, e quando ela foi buscar suas coisas, ela chegou e a casa estava em cinzas, a ilha estava em cinza. E ela cantou para as plantas dela, que tinham virado cinzas. E eu depois, uma semana depois, eu fiz essa viagem com a Raimunda de canoa. A gente fez uma viagem remando no rio Xingu e a gente chegou na hidrelétrica, passou pela ilha dela, remando e durante vários dias, então, a gente remou e conversou. E ela foi me contando a vida dela. Então eu fiz essa reportagem no tempo dessa canoa, desse remo, que é um outro tempo, né? E que se faz com a força dos braços, né? A gente precisa remar no rio. Nessa viagem a gente passou pelo rio destruído, pelo rio morto e passou pelo rio vivo.
E a Raimunda, ela tinha essa dor, que era enorme, dela ter tido a vida dela destruída, mas ela acreditava que ela ainda podia renascer, porque ela se via como uma árvore que mesmo quando queimada, renascia. Mas o seu João, o marido da Raimunda, não. Ele só via escuridão. O que aconteceu com ele? Quando ele foi chamado no escritório da empresa para contar, para negociar, né, porque não tem negociação quando um tem todo o poder e o outro nenhum, o valor da sua casa. E quando ele viu aqueles homens negociarem por um valor que ele não ia ter condições de viver, e que a vida dele tinha acabado, ele pensou, ele teve vontade de matar. Ele quis matar os representantes da empresa. Ele quis matar pensando que ele precisava mostrar para o mundo o que estava acontecendo ali. Para que o mundo fizesse alguma coisa. O mundo mesmo, porque a Amazônia é um tema do mundo, né? Mas o seu João, ele não é um assassino. Então ele travou. O corpo dele travou. A voz dele travou. As pernas travaram. E ele precisou sair carregado. Mais tarde, a gente descobriria que ele tinha tido um AVC. Como várias pessoas que foram expulsas tiveram AVC, ataques, infartes, tiveram vários problemas associados com essa perda da vida, perda do território, perda de tudo. E aí o seu João foi jogado na periferia da cidade. E quando eu encontrei com ele na volta, na chegada dessa viagem de canoa, ele dizia, eu só vejo escuridão na minha frente. Não tem mais nada, é só escuridão. É um buraco, o buraco da minha vida, ele dizia. Então eu conto a história de Belo Monte pela história deles dois. Então esse é uma história que, assim, o tempo que eu falei com a Raimunda e com o João foram uma semana, 10 dias, né, a viagem, uma semana. Agora, o tempo que eu venho acompanhando essa história é um tempo muito maior. Então, esse conhecimento de acompanhamento, ele está comigo por essa trajetória. Mas, especificamente, sobre essas duas pessoas que contam essa história, foi uma semana. E aí eu escrevi. Ora, la cosa che mi interessa è che tu in questo libro cerchi di fare letteratura, anche se appunto, stai facendo giornalismo in realtà, e in un'introduzione ho detto che come una medium ti fai attraversare dalle storie. Ora, chiaramente c'è da noi, anche all'estero, diciamo, un dibattito acceso, quanto acceso, comunque c'è un dibattito su quali devono essere i toni e i linguaggi, insomma, i codici del giornalismo e quali quelli della letteratura. No? Per esempio, nel momento che viviamo, negli ultimi decenni, una serie di uscite editoriali che cercano di ibridare questi due mondi. C'è però appunto, sono linguaggi diversi anche, ci sono questioni fondanti diciamo sulla verità, sulla finzione, direi soprattutto sull'ambiguità, cioè la letteratura può permettersi di non spiegare davvero tutto, il giornalismo forse no. Sono chiaramente discorsi antichi quanto la scrittura e da noi si riaccendono di solito quando esce un libro di Saviano, ma se guardiamo anche appunto come è stato accolto l'ultimo libro di Carrère, ci sono molti, Emmanuel Carrère, diciamo, discussioni su questa falsariga. E tu appunto cerchi invece di fare letteratura anche quando fai giornalismo. Come fai a stabilire qual è la giusta distanza narrativa dalle tue storie? Perché appunto come una medium vieni attraversata dalle storie, ma non hai mai paura che questo possa, diciamo, indebolire il tuo rapporto, il tuo contributo giornalistico?
Eu escrevo reportagem, né? Eu sou jornalista, e eu também escrevo ficção. E são dois caminhos muito, no meu ponto de vista, radicalmente diferentes. Eu, pessoalmente, acho que o jornalismo é muito mais difícil, porque a ficção, ela precisa ser verossímil, mas o jornalismo, ele precisa ser exato. Então, para eu poder escrever um texto bom, um texto consistente, eu preciso apurar todos os detalhes. Então, para dar exemplos que sempre ficam mais claros, inclusive nesse livro que eu estou lançando agora na Itália, tem uma história que é o enterro, é um pai, chama Enterro de Pobre, e o pai está enterrando o seu bebê. Num campo santo, né, que é um cemitério para pessoas que não têm dinheiro. Naquele momento em que ele estava enterrando o filho, e eu estava acompanhando, teve um pássaro que cantou. Eu precisava saber que pássaro era aquele. Se eu fosse fazer ficção, eu poderia criar o pássaro que eu quisesse. Como eu faço jornalismo, eu precisei gastar algumas horas para poder investigar qual era o pássaro. E fiquei muito frustrada, porque era um sabiá. E sabiá é um clichê no Brasil. Eu preferia que fosse um pássaro muito mais interessante para aquela história. Mas era um sabiá. Quando eu escrevo, por exemplo, uma reportagem que não está no livro, mas que eu dizia o seguinte, que fazia sol quando tal coisa aconteceu, eu entrevistei 5 pessoas diferentes, porque eu fiz apuração depois para saber como é que estava o céu, se tinha sol, como é que foi, como é que estava o tempo naquele exato momento. E quando eu voltei para a redação, eu tive que conferir com 3 sites de meteorologia diferentes. Ou seja, o jornalismo, para ele ser preciso, para ele se ele merecer o nome de jornalismo, ele dá muito mais trabalho, ele dá muito trabalho. Porque a gente não tem autorização para inventar. A gente precisa apurar cada detalhe. Se teve um suspiro, se teve um silêncio, a gente precisou ter documentado aquele suspiro, precisou ter documentado aquele silêncio. Então, eu acho que nenhum prêmio Nobel consegue fazer sem uma apuração muito consistente. O jornalismo depende totalmente, um texto bom no jornalismo depende totalmente de uma boa apuração. Sem uma boa apuração, não há possibilidade, nenhum prêmio Nobel conseguiria fazer um texto de qualidade. E, como o Matheus falou no início, que né, as minhas reportagens elas vão soando como músicas diferentes, é porque as pessoas falam de uma forma diferente. E eu preciso escutar como elas falam. Se a linguagem do meu livro, do começo ao fim, fosse a mesma, eu estivesse escrevendo sobre os Brasis, é porque eu não saí de mim. Seria a minha linguagem, e não a das pessoas que eu escuto. Uma pessoa na Amazônia, ela fala não só palavras diferentes, mas a textura das palavras, o ritmo das palavras, a invenção de linguagem dela é completamente diferente de uma pessoa numa favela do Rio de Janeiro. E essa é uma riqueza enorme que eu preciso respeitar. Então, quando eu sou... para eu poder fazer, antes de eu escutar uma pessoa, eu digo que eu atravesso a rua de mim mesma. Eu me esvazio dos meus preconceitos, da minha visão de mundo, para ir o mais vazia possível, para ser preenchida pelo mundo que é do outro, por esse outro jeito de existir. É claro que no caminho de volta que eu sou uma mediadora, que isso passa pelo meu corpo. E exatamente por eu saber que eu passo pelo meu corpo, eu não pretendo ser um invólucro vazio, né? Senão eu seria irresponsável, porque não é possível isso. Mas eu preciso tomar todos os cuidados possíveis para que seja a narrativa daquela pessoa, daquele mundo,
e não a minha. Senão eu posso viajar pelo mundo inteiro, eu posso atravessar o oceano, como eu já posso ir para a Antártica, como eu estava há pouco tempo atrás, e vou continuar sem sair do meu mundo. Né? Vou continuar sem sair de mim mesma, vou continuar no mesmo assunto que sou eu. Então, o jornalismo exige esse sair de si para ir em direção ao mundo do outro, sabendo que somos seres falhos e, portanto, tomando todos os cuidados para respeitar esse outro jeito de existir. Ogni incontro di Libri in Agenda, che è la rubrica che ci ospita, associa un libro a uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 e il punto dell'Agenda 2030 a cui il nostro incontro, il tuo libro, è collegato è il numero 16, cioè pace, giustizia e istituzioni solide. E leggendolo chiaramente non posso non notare come pace, giustizia e istituzioni solide siano alla fine in fondo 3 parole che ricorrono nel tuo libro, magari non esplicitamente, ma insomma sono macro temi che tornano di sicuro. E sono in fondo degli obiettivi politici, diciamo anche, no? Magari anche degli slogan. Per te scrivere di questi temi è anche una forma di attivismo? Eu acho que a gente não deve confundir jornalismo e ativismo, porque o jornalismo, eu preciso relatar aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu documento, a realidade que eu apuro. No ativismo, isso às vezes não é o mais importante. Mas, sim, eu posso afirmar que eu vejo a escrita jornalista, a documentação da realidade, a denúncia das injustiças e da destruição cometida como uma intervenção política. Eu acredito que fazer jornalismo de qualidade, e acredito que o jornalismo é fundamental para a democracia, como a gente pode ter certeza nesse momento, é sim uma intervenção política. E nesse sentido, eu acho fundamental dizer nesse espaço que nós estamos vivendo no Brasil a destruição da floresta amazônica. Sem a floresta amazônica, não há possibilidade de controlar o superaquecimento global. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. E ela está sendo destruída de uma forma acelerada pelo governo Bolsonaro, que é um governo com indícios de ser um governo genocida dos povos da floresta. E a Amazônia está chegando cada vez mais perto de ponto de não retorno. Então eu queria dizer que o Bolsonaro não é um problema só do Brasil. O Bolsonaro é um problema de vocês italianos, é um problema do planeta. O Bolsonaro é uma ameaça para todos nós e tem que ser tratado dessa maneira. Eu sou jornalista de um país onde eu estou testemunhando um genocídio. E a minha obrigação como jornalista é que documenta esse genocídio e como cidadã que testemunha esse genocídio, que eu faça essa denúncia em todos os espaços che io tenho. Naturalmente, come è ovvio, ci sarebbero tantissimi discorsi da affrontare a partire dal tuo libro. Il tempo a nostra disposizione è finito qui, quindi io intanto ti ringrazio. Ricordo Eliane Brum, Le vite che nessuno vede, traduzione di Vincenzo Barca, che ci ha aiutato anche a parlarci, a tradurci in questo evento. Grazie Eliane, e grazie anche al Festival dello Sviluppo Sostenibile, curato dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Ciao! Grazie mille. Obrigada, Matteo. Obrigada, Vincenzo, que está fazendo a tradução. E eu espero que vocês possam conhecer a imensa capacidade de resistência dos Brasis lendo meu livro. Tchau. Ciao.